muito amor em nossos corações, o nosso palestrante de hoje, o nosso irmão Pedro Pereira Silva Neto. Seja bem-vindo. Agora eu acho que vai dar certo. Bom, eu acho que nós já nos cumprimentamos bastante, mas de todo modo, eu vou desejar que todos tenham uma boa tarde e que a gente possa refletir sobre alguns dados da nossa doutrina. O Carlos disse que eu vim de longe. Realmente eu andei quase 500 quilômetros para vir até aqui. E amanhã, ao meio-dia, eu começo a viagem de volta. Vou andar 500 quilômetros para voltar para casa. Quando eu estava vindo, passando por uma cidade chamada São Carlos, o ônibus parou numa guarita da polícia rodoviária e ele recolheu uma pessoa que é da própria empresa, pela que é São Cometa, e um funcionário da Cometa estava parado lá e subiu no ônibus, e tinha muita gente naquele posto policial. Aí o motorista do ônibus perguntou o que tinha acontecido, e ele explicou que eles bateram o carro muito levemente, e um parou na guarita da polícia rodoviária e o outro parou também e atacou aquele que parou primeiro. E começaram a brigar. A polícia foi intervir para reduzir aquela violência que estava se manifestando ali na frente da polícia. E aquele funcionário que contava isso, ele disse que hoje todos estão muito longe de Deus. E é por isso que a violência se espalha. E realmente, eu identifiquei esse tipo de problema em meus estudos há muitos anos. Eu inteirei agora em janeiro deste ano 22 anos de dedicação exclusiva à doutrina espírita. Aqui no início do nosso estudo de hoje, também é chamada a atenção para esse problema de estarmos vivendo um materialismo exacerbado como só ocorrer na atualidade. Isso é que está gerando toda a violência, toda a corrupção e todo o mal que nós observamos em nossa sociedade. Em todos os tempos antigos, mesmo quando a gente vivia nas cavernas, na pré-história, nós tínhamos uma coisa que eu chamo de diretriz espiritual. O indivíduo vivia nas cavernas. Quem era o Deus deles? Todos os povos disseram a mesma coisa. Cultuaram os espíritos, os antepassados. Então, no caso dos arianos que formaram Roma e a Grécia e outros países, como o Irã, aquela região toda da Europa, são povos de origem ariana. E esses tiveram um culto antepassado muito bem estruturado. De modo que o sacerdote daquele culto era o chefe político, religioso, militar, era o juiz, ele era o poder extremo da sua comunidade. E no caso dos romanos, uma comunidade dessa era chamada de gens. Entre os gregos era o genus. E na Índia, que foi colonizada também, foi dominada
Então se cultuava os antepassados. E os antepassados exigiam conduta equilibrada dos seus descendentes, porque eles sabiam das consequências. Quando ele está no mundo espiritual, ele compreende qual a consequência de uma atitude que nós podemos chamar de pecado. Tudo que nós produzimos de mal fica gravado na nossa mente e vai futuramente nos causar problema, principalmente depois do desencarne. E quando nós estamos aqui no mundo físico, a gente tem muitas técnicas para fugir das consequências do desconforto trazido pelas atitudes inconvenientes que nós temos. Uma das atitudes é ficar assistindo televisão, por exemplo. A tua mente fica voltada para aquilo e naquele momento você está assistindo um jogo de futebol, está entusiasmado com aquilo, está gritando, está xingando, está vivenciando o que está na televisão. E a tua mente te dá uma treva. A outra é fazer uma festa, tomar uma cerveja, encontrar com os amigos e fica-se longe das consequências. Porém, quando desencarna, o indivíduo não tem mais essas oportunidades. Então ele vai colher o resultado daquilo que ele fez aqui. Bom, os espíritos, todo mundo que desencarnar, exigia que os seus descendentes tomassem atitudes equilibradas, pelo menos dentro do conceito que eles tinham. Você tem que defender sua família. Você mata alguém que vier agredir a sua família. Isso era o conceito deles. Estava certo e todo mundo fazia isso. Mas todos tinham um grande respeito pelos seus deuses, pelos seus antepassados e por aquilo que eles ensinaram. Então eles tinham uma estrutura ética que os guiava. E eu dou o nome de diretriz espiritual a essa estrutura ética que o indivíduo se convencia da necessidade de mantê-la e a carregava durante toda a sua vida. Quando ele voltava para o mundo espiritual, no momento em que ele vinha influenciar os seus descendentes, por sua vez, ele continuava a bater firme naquela técnica. Eu me lembro muito bem, quando eu era criança, meu pai dizendo que ele era temente a Deus. O que ele queria dizer com isso? O que essa expressão traduzia? Isso queria dizer que ele tinha um conjunto de disciplinas que ele aceitava e assumia. E essas disciplinas, a coisa funcionava muito bem. Uma parcela muito pequena da sociedade fugia dessa disciplina. Era muito raro, há 80 anos atrás, encontrar ladrões. Era difícil encontrar. Era um escândalo o indivíduo ser um ladrão, um corrupto, o indivíduo ser acusado de roubar alguma coisa. Eu conheci um senhor que já desencarnou e ele morava numa vilazinha perto de São José do Rio Preto. Um dia apareceu um rapaz querendo vender uma televisão para ele. E o preço era muito bom, ele comprou a televisão. Passou uma semana, apareceu a polícia na casa dele. A televisão era roubada. E ele teve que ir à delegacia. Esse homem ficou doente e nunca mais se recuperou. Como que ele iria a uma delegacia? Tem que prestar conta para a polícia de uma atitude dele. Bom, enquanto a população em geral tinha uma limitação cultural muito grande, a conotação
ação da Igreja Católica era importante. Mas quando as escolas começaram a se proliferar, as escolas se espalharam por todos os lados. Nós começamos a estudar na escola, na área de História, a Reforma Protestante. Pronto, aquilo para mim foi uma bala muito grande. Compreender que a igreja tinha uma tabela de preço para perdoar pecados, por exemplo. Como era possível? Eu devia manter meu pai. Quando é que eu pago para receber o perdão? Estaria no livro, via lá o preço. Ah, você paga tanto, está perdoado. Isso existiu. E a igreja, infelizmente, cometeu uma infinidade de atos totalmente condenáveis. Bom, enquanto a população não sabia, tudo bem. Mas depois que a população começou a tomar conhecimento dessas coisas, depois que a população começou a raciocinar sobre o que o padre está falando e o que ele está fazendo, as palavras do padre começaram a perder valor. No meu caso pessoal, por exemplo, quando eu tinha uns 14 a 15 anos, eu comecei, evidentemente, como todo garoto, se interessar pelas meninas. Oh, fiquei vidrado, menina é a coisa mais maravilhosa do mundo. E só de pensar em estar com uma menina já era pecado. E toda semana eu ia me confessar. E o padre dizia que eu era um pecador. E se eu não tomasse jeito, eu ia para o inferno. E eu comecei a me preocupar com esse negócio. Até que um dia eu parei para raciocinar sobre o assunto. Porque eu, desde criança, gostei de raciocinar sobre as coisas. Eu tenho o hábito de analisar detalhadamente toda a coisa. Isso foi importante para mim, na minha vida profissional, em todos os momentos. Bom, um belo dia eu falei, bom, vamos entender esse negócio. O padre disse que foi Deus que me criou. Tudo bem, concordo com ele. Agora, o Deus, eu não existi para dar palpite. O Deus me fabricou, doido pelas garotas. E agora ele vai me mandar para o inferno por causa disso? Não, isso é o meio da fabricação. Vamos procurar outra alternativa. E não teve jeito. Eu não consegui encontrar uma resposta satisfatória para o meu problema. Conclusão, mandei o padre e o Deus dele para o inferno. Falei, eu não quero me preocupar mais com essas besteiras. Na minha cabeça não cabe tanta asneira. E as outras pessoas não fizeram o mesmo raciocínio que eu, mas tomaram inconscientemente as mesmas atitudes que eu. Começaram a se afastar das igrejas. Ora, é claro que os espíritos superiores sabiam que isso iria acontecer. Então o que eles fizeram? Mais uma tentativa de espiritualizar a comunidade ariana. Porque nós somos os povos que menos acreditam no Espírito. Cultuava-se o antepassado, acreditava-se na atuação deles, acreditava-se que, se não mantivesse acesa o fogo sagrado dentro da casa, o antepassado iria se vingar. Aquele fogo sagrado, que até há pouco tempo todas as igrejas mantinham uma vela, um copo com um azeite, e uma velhinha acesa, não sei se é que tem isso. Depois eu vi que trocaram por uma lâmpada elétrica. Aquele fogo sagrado representava o ano passado. A palavra lar, sabe o que quer dizer a palavra lar para um romano de 2000 anos atrás? Um fogão, onde estava o fogo sagrado. E nesse fogo sagrado era que se preparavam os alimentos que eram partilhados
diálogos com os antepassados. Isso daí vocês vão poder analisar com bastante detalhes no livro chamado A Cidade Antiga. Tá? É um contemporâneo do Kardec que escreveu esse livro. Ele fez uma pesquisa fantástica a respeito da religiosidade e do culto ao antepassado. Isso está muito bem descrito nesse livro. Bom, os espíritos, sabendo que essa diretriz espiritual trazida pela Igreja Católica entraria em colapso, o que eles fizeram? Trouxeram a doutrina espírita. Com mais de um século de antecedência, para que desse tempo para que as pessoas a entendessem e substituísse aquela doutrina da Igreja Católica por uma outra doutrina, onde o senso de responsabilidade iria se ampliar. Porque nós teríamos que estar entendendo hoje que nós nos comunicamos uns com os outros através do pensamento. Basta você pensar numa pessoa que você já está se comunicando com ela. Ah, você viu uma pessoa há 10 anos atrás e ela fez alguma coisa que te marcou. Quando você recorda-se daquilo, você enviou uma mensagem para ela. Esse ato de recordação cria na nossa mente algo semelhante ao que faz o celular. Você digita um número lá e envia. Envia uma coisa que ele chama de protocolo. Tanto o celular quanto o e-mail, ele envia um protocolo. E esse protocolo vai viajar pelos receptores. Aquele que se identificar com o protocolo, fala é comigo. E é assim que acontece a nossa comunicação inconsciente. Hoje nós temos que ter um conhecimento muito profundo sobre isso. Porque nós começaríamos a vigiar os nossos pensamentos. O que nós estamos fazendo? Ah, eu faço o bem. O que é o bem? O que é o bem? Platão e Sócrates foram dois precursores da vida do Cristo. Foram dois indivíduos que falaram muitas coisas que o Cristo viria a repetir depois. Só que as pessoas não conseguem entender. Hoje, se você for a uma universidade e ver um professor de filosofia, ele é doutor em filosofia, só que ele não sabe o que é filosofia. Apesar de que está muito bem escrito nas obras de Platão, que é filosofia. Tudo foi sendo deturpado para atender aos interesses da Igreja Católica. Ela foi modificando. E outra coisa visto também é que a filosofia diz respeito ao assunto espírita. Entre os gregos havia também algo semelhante ao espiritismo. Era chamado de mistérios. Vocês acham que a doutrina espírita é uma coisa recente? O livro dos Espíritos nos declara que ela existiu em todos os tempos. Se você vai pegar Moisés, ele coloca lá Adão, depois aquele monte de pessoas. São mestres. Ah, aquele fulano lá viveu durante 800 anos. Ele não viveu fisicamente 800 anos. Ele atuou como está atuando, por exemplo, no desejo de Deus. Quanto tempo faz que nasceu o desejo de Jesus? Quanto tempo já faz que ele desencarnou? Mas ele continua ativo. Ele está desenvolvendo seus discípulos, ele está trabalhando. Aquilo que Moisés explicou lá, era isso. Ah, ele viveu 200 anos, com muitos filhos e filhas. Ou seja, muitas pessoas aprenderam a doutrina espiritual
tem, na época de Moisés, que ele viveu, o conhecimento dessa cadeia de discípulos que surge dos mestres mais antigos. E no texto de Moisés existe uma passagem que é uma cópia fiel do livro de Enoque, que é um livro muito antigo, muito anterior ao Moisés, mas está lá textualmente as colocações de Enoque, quando ele fala da vinda dos deuses da terra, dos filhos dos deuses que gostaram das filhas dos homens, vieram para cá, tiveram filhos e filhas, está logo no início da vida. Essa passagem é um livro de Enoque. Se você for procurar na internet, você vai encontrar um livro de Enoque traduzido por uma pessoa, principalmente por traduções, um camarada. E você vai lá ver textualmente aquilo que Moisés escreveu. Bom, todas essas coisas antigas estão nos influenciando no dia de hoje. Tudo. Por que a doutrina espírita não conseguiu se deslanchar? Ora, em 1950, ainda ontem eu conversava com o Carlos, que falava, recordava ele de um dado que eu conheci no 12º Congresso Espírita, promovido pela USE de São Paulo, em Campinas, em 2003. Lá teve um indivíduo que apresentou um trabalho mostrando a evolução da doutrina espírita na população. Ele mostrou lá os dados que foram publicados pela revista Veja, e esses dados mostravam que em 1950, 2,5% da população brasileira respondeu ao IBGE que era espírita. Em 1960, acho que foi aí que caiu para 2%. E daí foi caindo. Cada 10 anos, um novo censo e uma nova queda. De modo que em 2000, nós estávamos com 1,1% da população se dizendo espírita. E no censo de 2010, foi 1,9% da população que se diz espírita. Então, onde está o erro? Por que a nossa doutrina não avança? Eu identifiquei duas coisas fundamentais. A primeira é a influência cultural que nós sofremos. Nós temos na nossa mente gravado, e aliás o Carlos até falou que comentou aqui, um dos e-mails que eu tenho mandado para todo mundo, eu falo no Jung. Aquele psicanalista, talvez vocês estiveram presente quando ele falou sobre isso. O Jung descobriu que o passado remoto está vivo dentro da gente. Ele está influenciando a gente hoje, agora. E quem não consegue vencer essa influência do passado, quem entende que há milhares de anos nós vivemos sob o comando daquele sacerdote da família, que é chamado de pater, pai, mas pai do ponto de vista espiritual, o pater, que a Igreja Católica adotou o nome do pater, a Igreja Católica adotou a estrutura política da fundação de Roma. O pessoal lá de Roma começaram, tinha umas 300 genes, na ordem de 300 genes, que viviam em guerra entre elas. Até que o grupo resolveu se unir. Mas eles só podiam se unir se eles tivessem um Deus comum. E cada gene tinha como deuses os seus antepassados. Então, aquele indivíduo da outra gênese não poderia participar da religião desse daqui. E nem a daquela
separada. É por isso que hoje nós temos as casas espíritas, cada uma se sentindo a única dona da verdade, totalmente isolada uma da outra. O indivíduo vai para aquela casa e diz: não, aqui é a verdade. Em todas elas, a nossa é a mais verdadeira. É a influência desses milhares de anos que nós vivemos sob a égide de um ato. O Carlos chamava a atenção para a necessidade de se sair dessa condição de ovelha, de raciocinarmos, de cada um desenvolver as suas opiniões. Essa é a barreira que nós temos que quebrar para conseguirmos, então, começar a estudar a doutrina espírita de um modo eficiente. Porque os dirigentes, infelizmente, também sob a influência dessa cultura, que está impregnada na mente de todos nós, eles adotaram a conduta de um papa. Em todas as casas espíritas, em tudo quanto é lugar que você for, o indivíduo é o dono da verdade, ele não admite contestações. Ele diz que ali é tudo democrático, desde que você faça aquilo que ele quer. Você é livre para obedecer. Eu estou numa gravíssima campanha contra essas atitudes. E achei até muito estranho quando o Carlos me convidou para vir falar. Ora, eu estou criticando esse pessoal que dirige nas instituições espíritas. E ele me convida. Vamos ver o que eu vou entender disso. Todo mundo me repudia. Amigos meus, muitos amigos, eu pego os livros. Tem um médico que dirige uma grande casa espírita em São José do Rio Preto. Um dia eu cheguei nele e falei: olha, hoje é a última vez que eu te procuro. Eu já andei mais de 200 quilômetros a pé atrás de você. E você não merece mais a minha atenção. Ele se sente um verdadeiro Deus. Falei: não, você vai agora esperar a consequência do meu trabalho, porque ela vai chegar até você. E não o procurei mais. E a consequência do meu trabalho ele vai descobrir esse ano. Que agora eu vou entrar numa outra fase de ação. Eu durante muitos anos procurei os dirigentes espíritas com muitos livros e mostrava para eles onde estavam os erros. Eles concordavam, diziam que tinha que mudar essa situação, mas ninguém podia mudar. E nenhum mudou. Então, esse ano passado, eu comecei a procurar o público, as pessoas em geral. E a semana que vem eu tenho uma reunião com um dirigente da USE de São José do Rio Preto, onde eu vou explicar para ele a situação e falar: meu amigo, agora vocês são usurpadores do controle da doutrina espírita. E a hora que as pessoas começarem a entender realmente o objetivo dessa doutrina, que é de, em primeiro lugar, fornecer uma diretriz espiritual para nos guiar. Nós temos que nos guiar pela doutrina espírita. Se você for ao Oriente, as pessoas são mais espiritualizadas que nós aqui. Elas aceitam em primeiro lugar a ideia de que elas são espíritos. Os interesses delas estão voltados para o mundo espiritual. E nós, o único povo que tem os seus interesses totalmente voltados para o mundo material é o povo original, que é, infelizmente, o nosso povo. Eu passei para o Everton o endereço da minha página na internet, e lá tem uma matéria chamada A Influência que Vem do Extremo Oriente, onde eu falo da Igreja Messiânica Universal. Para vocês terem uma ideia, o fundador dessa